Queridos companheiros, bondosas irmãs, amigas, amigos, novamente damos as boas-vindas para todos. Que possamos criar nessa sala, nesse encontro, uma ambiência que favoreça a nossa amizade, respeitosa e, acima de tudo, fraterna. Hoje, dia 11 de outubro de 2017, nós estamos completando o 55º encontro para estudar as cartas de Paulo. Foi ontem que tudo começou. Passou tudo tão rápido e eu estava aqui me recordando quantos programas que nós já fizemos. Amor e Sabedoria de Emmanuel, o Espiritismo, Evangelho e Educação, os estudos antigos que fazíamos lá nos primeiros passos no Pautalk, sem contar hoje a realidade deste estudo da Carta de Paulo e do Apocalipse, sem contar nesses 7 anos de parceria com a Rede Amigo Espírita, que temos transmitido direto da Casa de Kardec, aqui de Belo Horizonte, o estudo em torno do Livro dos Espíritos e as reuniões do Evolução em Vida. São muitas horas prazerosas, são muitos testemunhos que estão marcados no coração para a eternidade. E, dentre tantas coisas boas que aconteceram, nós gostaríamos de exaltar os laços de amizade que estão sendo fomentados ao longo desse tempo. Que Deus nos abençoe, que possamos estar sempre imbuídos nesse ideal de servir, cada vez sintonizados com Jesus. Então, o nosso tema de hoje, luta pelo aperfeiçoamento. Nós vamos, nesse momento, convidá-los para nos acompanhar na leitura da Carta de Paulo aos Romanos, onde nós estamos trabalhando no 8º capítulo. E nós vamos, hoje, dar prosseguimento ao versículo 18 até o versículo 22. Semana passada nós trabalhamos o 18. Nós vamos reler e já vamos continuar na caminhada. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Versículo 18. Lembrando que esse texto ele tem o título: As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Vamos lá, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por quê? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por fim, o 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto agora. Com dores de parto agora. Bom, relembrando um pouquinho, na última semana, trabalhando o versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que a nós há de ser revelada. O texto endereçado aos cristãos de Roma, aquele primeiro século, nos primeiros movimentos do cristianismo, é uma mensagem que circula dentro da espiral evolucional, no tempo e no espaço, e atinge a todos os cristãos, em situações das mais diversas.
Possivelmente alguns de nós outros aqui já ouvimos esta mensagem, seja através de sacerdotes, em livros, diante da própria Escritura, sendo aconselhado. Fomos alertados quanto que as aflições de cada tempo, elas têm, vamos dizer assim, a sua carga específica. Ela é uma manifestação diante das injunções do caminho, naquele circuito, naquela posição, naquele desafio íntimo que o indivíduo passa dentro da escolástica evolutiva. E o que caracteriza para nós é que as aflições são transitórias. Por isso Paulo define que as aflições não são nada perto ou comparada à glória que vai ser alcançada a partir da experiência vivenciada dentro desse contexto da aflição. A dor é um buril de luz. É um buril que vai atuar numa pedra ou num mármore sem forma para dar-lhe forma, para fazer com que uma pedra se transforme num diamante. Não fazendo apologia à dor, mas é necessário reverenciá-la no sentido do papel que ela exerce para que nós despertemos diante da realidade que ela traz dentro de um contexto, vamos dizer assim, inerente, que caracterizou o surgimento desta aflição. Nós estamos diante de um momento em que a doutrina espírita vem para a humanidade, para, no dizer de alguns autores, promover uma revolução nos conceitos, nos estudos que remontam à filosofia espiritual. O encaminhamento do ser diante da magnitude do universo. Até então, em teologia, dentro da ortodoxia religiosa, a nossa mente foi formatada para se pensar em pecado original, em um pagamento de uma dívida eterna. E até em termos de doutrina espírita, nós lidamos, muitas vezes, com estes desafios. Ou seja, erro e pagamento. Erro, pecado, punição. E nós vamos com isso observando que estamos ainda imaturos para compreender a essência do aprendizado. Porque nós aprendemos aqui, discutimos de uma forma acanhada, mas vigorosa, quando Paulo, por exemplo, fala para nós que quando o indivíduo não sabe o que ele faz, ele está escrevendo a própria lei. E ele vai naturalmente aprender com o que ele escreveu. Então, textualmente Paulo diz, mais à frente aqui em Romanos, quando eu não sei, o que eu faço é lei. Mas ao descobrir a lei, eu vou morrendo para aquela escritura anterior, porque eu vou como que me despertando e reconsiderando o que foi escrito para escrever novas páginas, promover um novo aprendizado. Não é? Então, nesse contexto de uma reflexão inicial, que nós possamos verificar com Allan Kardec, em vários movimentos da codificação espírita e da própria experiência do laboratório que Allan Kardec publicou para nós, que é a Revista Espírita, que precisa ser mais estudada, porque ali nós vamos entender um pouco de como Kardec lidava com os espíritos, com os espíritas, com a publicação, com as edições, com os jornais, o que nos remete à conduta extraordinária do mestre lyonês, da sua condição de espírito de escola, no dizer de Emmanuel, um dos apóstolos mais lúcidos de Jesus, para que a gente possa ir
criando um movimento com mais sabedoria para lidarmos com as letras e não morrermos com elas. A gente aprende espiritismo tirando o espírito da letra. E por isso é que nós estamos aqui estudando o Evangelho. Nós estamos estudando aqui as cartas de Paulo. E vale aqui apenas como uma nota, uma consideração inicial, porque sempre nós estamos sendo arguídos do motivo em que nós estudamos tanto o Evangelho. E nós vamos sempre nos apoiando no que o próprio Allan Kardec define para nós como uma possibilidade muito importante de se apreciar. Porque observemos bem, nós vamos encontrar no primeiro capítulo do livro A Gênese, no item 29, Kardec diz assim, que os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida em que novos fatos e novas leis se lhe forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesmo. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Então nós estamos aqui trabalhando com a consequência direta da doutrina do Cristo. Ou seja, adentrando nas letras das Escrituras para entender o mecanismo evolucional. E o Espiritismo tem um diferencial, porque ele apresenta a ciência da pluralidade das existências, do intercâmbio entre os mundos, da dinâmica operacional, relacional entre encarnado e desencarnado, como se dá a influência dos espíritos entre eles mesmos, e essas influências que impulsionam o movimento evolucional dos encarnados, ou seja, daqueles que eram espíritos e que estão agora no corpo físico. Então, fazendo um estudo da pluralidade das existências, nós vamos percebendo que longe do Espiritismo negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário, é o item 41 do mesmo capítulo do livro A Gênese. O Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade. Com o auxílio desta doutrina, vem melhor seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo. O Cristo se torna um Messias divino. Então, dentro dessa abordagem, nós vamos percebendo a importância de se estudar esta chave, essa ciência que é o Espiritismo, para que a gente possa entender o que está escondido, o que está simbolizado nestas letras cristãs. Então, no versículo 19, o Paulo diz assim, vamos voltar aqui para a gente não desviar o foco. Ele diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa do que a sujeitou. O que o Paulo está querendo dizer que a criação ficou sujeita à vaidade? Não pela sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Que criação que o Paulo se refere? A criação do mundo, que ficou sujeita à vaidade dos homens? E aí, nós resolvemos trazer aqui um trecho ainda do livro A Gênesis, no caráter da revelação espírita, no item 38, já que nós estamos falando das Escrituras. E aqui nós vamos colocar um ingrediente chamado preexistência da alma, para a gente tentar verificar um pouco sobre o porquê que a criação ficou sujeita à vaidade humana. Vamos lá. Kardec escreve assim para nós. Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Com a preexistência, o homem traz. Observemos aqui, chegou onde que nós queríamos. O homem traz, ao renascer, o germen das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Então, vamos voltar. A doutrina do pecado original é um símbolo que o Espiritismo, a partir de agora, abre para nós o que ela significa. Então, observemos, nós estamos no Paulo, agora nós estamos em Moisés. Porque nós queremos conversar sobre por que a criação ficou sujeita à vaidade. Por que a criação ficou sujeita a essa condição daquele que a sujeitou, né? É importante a gente verificar. Então, Allan Kardec definindo para nós que, na realidade, quando nós nascemos, nós trazemos os germens, os instintos naturais, os pendores. Continuando, abre aspas. É esse o seu verdadeiro pecado original. Então todos nós reencarnamos com um pecado original, que não foi herdado de Adão. O pecado original, na realidade, são as expressões que nós trazemos, as expressões, as experiências, as tendências de todo um percurso evolutivo que nós já empreendemos. Continuando. Esse é o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre. Mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas, e não das de outrem. E com a outra diferença, ao mesmo tempo, consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de redimir. Anotem aí, isso é importante. Um termo utilizado por Kardec em vários trechos da codificação. Inclusive um belo tratado aqui no livro Céu e Inferno. Voltando. Lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos. E assim, até que suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, o que progrediu agora, traz ao renascer, qualidades naturais, como
o que progrediu intelectualmente, traz ideias inatas. Identificando bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, e por assim dizer, sem pensar. Então é um instinto, é um reflexo que se tornou um hábito e que corroborou para que hoje, de uma forma muito simples, afirmar, é um instinto natural do bem, porque é uma conquista do indivíduo. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências, vive ainda em luta. Luta pelo aperfeiçoamento. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original. E o pecado, ou antes, o vício original. Ficou claro? De onde vem, então, o símbolo do pecado original? É o que o Espírito traz consigo de suas vidas, de suas experiências pregressas. Agora, observemos bem que extraordinário. Nós separamos aqui o livro dos Espíritos. Não temos que acelerar, porque o tempo já foi quase a metade. Vamos conversar mais um pouquinho sobre esses vícios. Mas antes deles, vamos falar das paixões. Pergunta 907 do Livro dos Espíritos. Kardec faz assim: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Ou seja, na natureza humana? Resposta: não. A paixão está no excesso aliado à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Posto no homem de fora para dentro? Ou posto no homem, ou seja, a aquisição do homem na esteira evolucional. Então, posto no homem, o homem pensamento contínuo, é o que a frase quer apresentar para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando lermos, para não morrer na letra. Porque aqui dá uma ideia que Deus pôs, que veio de fora. Mas é o próprio Espírito que vai trabalhando as suas aquisições. Desde da mônada celestial, princípio inteligente, estagiando nos reinos mineral, vegetal, hominal, até atingir a razão e se projetar em sentimento e caminhar para a espiritualização após o despertar consciencial, a sua autoiluminação. Então vamos continuar. Foi posto no homem para o bem. E pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, o abuso que se faz da paixão é que traz o mal. Vamos continuar. Pergunta 908. Papagaio, como dizia Arnaldo. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Paixão deixa de ser boa, na essência, para se tornar má. Vamos continuar. Lembrando que temos o instinto natural para o bem e o instinto ainda complicado. Então, são dois instintos? Não. São experiências que se apresentam confirmadas, transcendendo, ou aquelas em fase de confirmação, outras vivendo ainda, ou expressando ainda, conflituosas. E algumas ainda nem despertas. Porque ainda o espírito não atingiu um nível para que elas brotem. Olha como que o assunto vai ampliando. Então, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta: as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar.
Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais consegues dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outros. Então a paixão se torna má quando ela passa a governar, ou seja, o vício. Ele já se instaurou. Porque o vício se instaura porque foi precedido pelo hábito, pela má tendência cultivada. Agora, onde que tem um belíssimo tratado, um comentário de Allan Kardec, né, sobre essa questão 908, que eu não vou ter tempo de ler, fica como para casa, para quem quiser trabalhar. Pergunta 909. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante os seus próprios esforços? Resposta: sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah! Como são poucos os que se esforçam entre vós para acionar, portanto, a vontade. Questão 908 de O Livro dos Espíritos. Certinho? Agora, nós vamos rapidamente, eu vou pedir ajuda para os universitários, para a gente voltar aqui na leitura. Vamos lá. Por que a criação ficou sujeita à vaidade? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então o texto está falando, não por sua vontade. Então, em tese, o texto está dizendo sobre a harmonia universal, em contrapartida, a vaidade do homem, ou a pouca vontade do homem. Nós vamos verificar que, na realidade, o assunto trabalha os dois aspectos. Por isso que nós vamos voltar as nossas atenções agora para uma reflexão em torno da vontade. E há um texto em Doutrina Espírita que foi escrito por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, texto esse intitulado A Vontade. E esse texto faz parte do livro Pensamento e Vida, obra que foi editada pela Federação Espírita Brasileira. Me permitam, mas eu preciso de trazer o pensamento dos autores espirituais. Primeiro, Allan Kardec, o nosso mestre. Agora, Emmanuel, um estudioso da obra de Kardec e representante com fidelidade do que Kardec propôs para nós espíritas. Então nós temos espíritos e temos espíritas encarnados. Então Emmanuel, quando escreveu esse texto, era um espírito espírita. Vontade. Vamos refletir o que é vontade aqui, na conceituação espiritual. Comparemos a mente humana a um espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Grande escritório. O escritório é a mente. É o espelho vivo da consciência lúcida. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e muitos outros departamentos, ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos esses departamentos, porém, surge um gabinete,
É o gabinete da vontade. Aí o Emmanuel vai conceituar. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é diferente do desejo. A vontade, ela é gerência que é esclarecida e vigilante. Então, eu posso aqui rapidamente colocar um ingrediente aqui para apimentar a conversa. Se a gente for pensar na nossa mente toda departamentalizada, é o que o Emmanuel propõe, a vontade, portanto, está num grau acima. Fechou? Tranquilo? É simples assim, não tem problema. Só que é necessário entendermos que o acionar a vontade, o desejo, memória, etc, 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 vai acontecer diante de cada manifestação do nosso psiquismo. Então, já tem assuntos que a vontade domina, tem outros que não. Tem assuntos que a memória é pródiga, tem outros que não. É necessário a gente refletir, e eu gosto de trabalhar o conceito de Gabriel Delany no livro Evolução Anímica, quando ele define a mente como um fenômeno de memória. Ou seja, o espírito lida no seu campo mental o tempo todo com memória. A memória atual e a memória pregressa. E existe ainda a memória futura a ser conquistada. E eu não vou entrar nisso agora para não confundi-los. Vamos falar de uma maneira simples. Então, a vontade, ela tem, vamos assim dizer de uma forma simples, existe a vontade com V minúsculo e a vontade com V maiúsculo. E entre elas existem vários tamanhos de V, não é? Classificações de V ou de vontade. Em cada manifestação destas, estará caracterizado a maturidade ou a imaturidade do espírito naquele setor. Naquele setor. Eu estava diante, hoje, para exemplificar, eu estava diante de um sacerdote da saúde e ele me fez umas prescrições. E ele falou numa velocidade assim, automobilística, né? Para não falar de uma nave que viaja na velocidade da luz. Aí eu falei assim, amigo, please, stop. Eu rogo a ti que coloque uma velocidade aqui de se possível, uma carruagem do século XV. Porque eu não tenho inteligência e nem memória suficiente para acompanhar esse assunto. Eu não tenho os elementos na memória, portanto, eu não vou conseguir empreender uma velocidade do raciocínio de sorte que haja uma assimilação produtiva. Por favor, entre outras palavras, desenha para mim. Certinho? Desenha. Vamos bem devagar no assunto. Agora, já existem outros assuntos, que a sua velocidade psíquica, ela é a velocidade do pensamento, acima do tempo da luz, do tempo e espaço que a luz percorre. Certinho? Voltando. A divina providência concedeu a vontade, viu? Por auréola luminosa a razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, foi lá na fase instintiva que a vontade foi se dinamizando, vamos dizer assim, a partir do momento que eu estou tratando ela como um assunto só. Não sei se essa parte ficou clara, se não, a gente interrompe. Certo? Então, voltando. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Todos os tipos de força, ela é o leme. Aí o Emmanuel vai estratificar. A eletricidade é uma energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. E o pensamento é força eletromagnética.
Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam. Olha que interessante. Causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comparar ao engano aflitivo. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Se a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, ou melhor, desculpe, hoje está difícil, hein? Várias falhas. Repetindo, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate de conexão entre os semelhantes. Porque a sintonia constitui lei derrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Gente, esta lição, ela é desdobrada num livro inteiro, onde nós vamos ter temas como sugestão, como trabalho, como prosperidade, como saúde, como família, como berço, como amor e etc., como trabalho renovador, enfim. É um livro que Emmanuel, no seu prefácio, afirma que é um trabalho, é um manual que os espíritos reencarnantes, em condições possíveis, estudam para reencarnar. Observemos bem. Então, nós aqui trazemos o assunto, por quê? Quando no versículo 20, Paulo vai falar que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, nós vamos percebendo então, de uma forma muito tranquila, que os nossos impulsos, que sofisticados pela paixão, ou seja, pela nossa ineficiência por administrá-los, podemos entrar na acomodação e essa acomodação íntima favoreça para que nós implementemos hábitos que repetidamente, ou seja, que nos joga na esteira da rotina, vão criando reflexos na nossa intimidade, reflexos mentais, que depois vão sustentando um piso de personalidades que muitas vezes se transformam em personalidades cheias de conflitos e transtornos, porque o espírito vai como que criando uma verdadeira batalha muito sofisticada, como eu disse, com a sua própria consciência. Então, o que nós temos discutido no movimento espírita? Lembram do que eu disse no início? Erro
e pecado. Erro, pecado, reparação ou punição, pagamento de dívida. E nós vamos como que perambulando sempre na periferia dos assuntos, porque a nossa mente, os nossos costumes, definem para nós uma projeção em que nos vincula a teologia que já está ultrapassada, que já, de uma certa forma, foi desautorizada pelo Cristo quando ele lança, através das mãos de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Ou seja, nós precisamos de entender quando os Espíritos afirmam que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência, que todo o movimento do Espírito, todo o impulso do Espírito parte desta proposta extraordinária chamada consciência, que é o arcabouço, que é o histórico que o Espírito traz em toda a sua trajetória evolutiva. Agora, quando a gente fala consciência ou memória, é necessário que a gente entenda que existem leis, que existe entendimento da vida, vamos falar assim que fica melhor, a partir do instante em que o espírito consegue adquirir um determinado piso para entender a sua responsabilidade na destinação espiritual. Então eu vou voltar a alguns decênios de minutos atrás, quando nós dissemos, citando Paulo, o erro, ele só se caracteriza pelo despertar do entendimento. Não há erro quando o indivíduo não sabe. Então, quando nós entramos, por exemplo, no debate em torno que a doutrina espírita, em vários aspectos, nos convida a refletir, sobre a dinâmica da ação e da reação, ou da chamada causa e efeito, nós temos uma tendência a voltar para o passado e estabelecermos toda uma metodologia, inclusive cronológica, para que a gente possa novamente voltar para um local de purgação, de pagamento de dívida em função das atitudes. E na realidade, a cada um segundo as suas obras. E eu gostaria agora de mergulhar mais um pouco. A cada atitude, segundo as suas repercussões, as suas consequências. Então, a avaliação do que é certo e do que é o errado é o que define exatamente o nível de sofrimento que o indivíduo vai encontrar no seu próprio caminho. E o encontrar o sofrimento não é deparar com ele na esquina. É encontrá-lo dentro de nós mesmos. Porque a lei está aqui dentro. E tudo que eu faço se projeta para dentro de mim mesmo. As repercussões, ou seja, ação e reação, é a própria manifestação natural de uma projeção mental ou sentimental, por exemplo. Da mesma forma que o sensório, quando acionado, ele promove uma repercussão nas nossas tessituras físicas e perispirituais, a nossa irradiação mental também traz consigo cargas de polaridades opostas, mas iguais, a definir um equilíbrio nas injunções psíquicas. Então, quando o adágio popular afirma que quem semeia vento colhe tempestade, é a definir que a tempestade, na realidade, é uma projeção de ondas, de partículas, de vibrações por consequência, que ocasionam muitas vezes um desequilíbrio na própria psicosfera do indivíduo. E, naturalmente, vem a tempestade que tem a função de sanear, de reequilibrar a natureza íntima do indivíduo. Pegaram lá? O assunto é complexo. Agora, por exemplo, quando você entra em faixas mais espiritualizadas, ou seja, você entra em faixas vibratórias
mais sutis, você naturalmente já se candidata para tal mistério pela sua harmonia íntima. Então, quando você entra numa faixa crística, que buscamos na oração, que buscamos na meditação, que buscamos através do contato com a arte do viver, com o encantamento, com o romancismo, com o cuidado, com o tratado, com a própria, vamos dizer assim, a música que brota da alma, tudo isso só nos traz bem-estar. E muitas vezes nós ainda julgamos que é um prêmio que os espíritos nos oferecem, embora favoreçam. Mas o grande lance como educadores não é a atitude dos espíritos superiores de ficar trazendo mingauzinho para a gente, remedinho, colocar fraldinha na gente, pôr a gente para dormir. O interesse dos espíritos que estão em faixas superiores é nos auxiliar para que nos encantemos, para que nós descubramos movimentos rítmicos, harmoniosos, que correspondam às expressões causuísticas do universo. E a causa do universo é o amor. O que propõe o nosso Senhor da vida é que todos sejamos felizes. O Senhor não imputa dor. O Senhor não dá curso para sofrer. Somos nós mesmos é que vamos descobrindo que as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas deixam marcas. E essas marcas, naturalmente, nós nos sentimos responsáveis por tornar a elas, a voltar para ver, para entender o porquê. E quando nós descobrimos o porquê, a gente vai verificar um movimento extraordinário chamado esperança. Porque quando você compreende, brota dentro de nós mesmos aquelas expressões da fé. A fé no sentido de fidelidade aos princípios nobres da vida, e a fé tem como filha a esperança. Por isso é que o Paulo no versículo 21, e agora a gente pode voltar a ele, né? Podemos aqui rapidamente, o tempo está complexo hoje, viu gente? Mas vamos lá, no versículo 21, Paulo diz assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha que beleza. Então, quando se descobre o erro, percebe-se que o próprio erro, veja bem, antes não sabia, fez. Isso não caracteriza um erro, não teve intenção. Mas existem atitudes pautadas no nosso egoísmo e no nosso orgulho que trazem repercussão. E como nós vivemos? Isso é um assunto que a gente tem debatido com muito entusiasmo, vamos dizer assim, porque toda vez que você chega nesse assunto, esse assunto traz para a gente muitas teorias, muitas teses espiritistas, e que estão inclusive em algumas escrituras sagradas, e que vão corroborando para que uma filosofia possa ser implementada e inspirar as nossas atitudes nesses momentos de definição espiritual, vamos dizer assim. Então, observemos bem, se você não sabe, você fez. Ok, você não sabia. Então, se não teve a intenção, como que se pode configurar um erro? Mas a sua atitude, não é? Eu não sabia. Mas de repente a sua atitude, ela ocasionou uma marca no semelhante. Nós vivemos num movimento de interdependência e repercussão. Então, quando nós estudamos a lei espiritual ou a lei divina que está dentro da gente, e que tanto as dificuldades quanto as conquistas estão dentro da gente, mas nós não podemos cortar
ou nos desvincular de um contexto operacional evolutivo. Por isso que os espíritos, muitas vezes, de uma forma didática, repetimos, de uma forma muito seletiva e cuidadosa, afirmam para nós que nós temos que pagar, porque nós nos complicamos com o semelhante e com ele temos que quitar. Na realidade, não é com ele, repito, é com o nosso íntimo, que quando descobre, por exemplo, que você matou, tirou esperança, que você vilipendiou, que o seu egoísmo, os seus vícios comportamentais dilaceraram uma alma, quando você se dá conta desta história, porque naturalmente a vida vai te ajudar por mecanismos muito bem elaborados, que exige ou que define uma necessidade de tempo e de espaço e de convívio, porque sozinho o indivíduo não percebe, ele não consegue descobrir tudo, não é só lendo o livro que ele vai se deparar, ele será convidado para viver painéis ou estar em ambiências que possam suscitar a recordação, mesmo que inconsciente, de uma experiência que não foi favorável. E isso, para que aconteça, existe a providência divina que nos coloca diante de seres que estão em situações igual à nossa, que padecem de entendimento, outros que a providência divina propõe que nos auxilie, ou aqueles outros que estão completamente indiferentes. Ou seja, é criado todo um painel no qual nós vamos novamente lidar com uma nova oportunidade para que a gente possa reconsiderar e redirecionar, através do impacto determinante da vontade, ações que estejam em consonância com a consciência que já tem a condição de nos dizer o que é luz e o que é menos luz. O painel operacional e os precipícios que a inadvertência ou a invigilância podem proporcionar. Então, com isso, nós somos novamente guindados a sentar à mesa como amigos e pedir Jesus que nos conceda um banquete de fraternidade, uma oportunidade para que a gente possa estudar. Porque não é simples assim falar que nós temos que pagar contas do passado. Não é bem. Não podemos generalizar que alguém que cortou a cabeça vai ter sua cabeça cortada. Não necessariamente os painéis se repetem. O que vale para o espírito é experiência. E ele se despertar para reconsiderar. E como Emmanuel fala, e nós lemos, uma lição como essa tem que ser estudada, cada frase é um estudo, né? Mas nós tivemos que, para atender o programa, percorrer a leitura mesmo. Mas Emmanuel, nessa obra, propõe que a gente aprenda a conhecer o campo mental. Porque a nossa mente é o espaço que a providência divina nos autoriza a operar. É o espaço. Ninguém pode fazer da sua mente vamos dizer assim, um aeroporto para descer naves superpotentes, se nós estamos acostumados a aterrissar nesse campo, não é? Apenas teco-teco. Tudo vai acontecendo de uma forma natural. Então nós temos que primeiro nos preparar, administrando tempo, ritmo, verificando como que funciona o mecanismo relacional, como que devemos caminhar nos planos da correspondência, da afinidade, como é que se dá o assimilar a ideia do outro, refleti-la, incorporá-la, como que acontece quando nós
estamos expressando e o outro está recebendo e repercutindo. Enfim, nós precisamos de Jesus. E por isso eu disse que precisamos de estar com Ele, de sentar com Ele. E hoje nós temos a doutrina espírita que nos resgata, que nos promove, que nos auxilia num processo de educação espiritual, porque a doutrina espírita, podemos dizer, ainda ela é incompreendida por grande parte dos espíritas. Somos ainda infantis, somos crianças no trato com a doutrina espírita. Por isso é que é natural que a gente coloque adereços, que a gente traga práticas que nos vinculam muito mais à teologia tradicional. Nós ainda nos movimentamos muito mais dentro de um contexto de uma crença cega. Querem um exemplo? O Espírito fala, a gente diz amém. O Espiritismo, os Espíritos superiores, propõem para todos nós uma liberdade de pensar. E quanto mais liberdade eles nos convidam para operar, mais responsabilidades nós temos que obrar dentro dela. E tudo isso dentro de princípios que são extremamente sutilizados e irradiados, acima de tudo, pela misericórdia da providência divina, que nos coloca diante da face de Jesus, através da irradiação do seu Evangelho, para que a gente possa ir aprendendo de uma forma bem vagarosa, mas que é importante que seja com uma performance itinerosa, porque é assim que a providência se expressa, generosa, não é? No seu sentido de nos dar condições de aprender sem sofrimento. O sofrimento tem a ver com a ignorância. As aflições e as angústias muitas vezes caracterizam a nossa rebeldia, o nosso orgulho. O sofrimento ele pode se expressar pelo nosso egoísmo, a nossa falta de capacidade de aceitação, enfim. Lembremos que Deus nos acompanha, que Deus provê, que Deus nos vê. E nesta dinâmica do amor do Senhor para com todos, Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, através das mãos aveludosas de Chico Xavier, na lição 13, diz assim: Deus te vê, viu minha amiga, viu meu irmão, Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura, para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão. Como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade, com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes, dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que despendes, no auxílio ao companheiro e desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê, quando estendes braço amigo, aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos, em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê, na palavra com que ensinas, a senda clara e boa, da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado e aceito, e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê, quando acolhe sem revide, o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida imortal.
E te louvo o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê, Deus está te vendo, Deus te viu sempre. Deus te vê através da caridade. Mas não só isso. Em paz calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria e cativeiro. Tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Eis a nossa jornada de luz. Estar ao lado do amado Jesus. Queridos amigos, na senda que te conduz, não esqueças jamais de velar com os que sofrem, com o Evangelho no seu coração, trazendo a poesia de Jesus. Eis a ponte-luz que há de nos guiar. É por onde passaremos para a glória do porvir. Que Deus nos abençoe. Com a alma agradecida por mais um instante de aprendizado, eu agradeço também a todos os corações que nos acompanharam, que vibraram, que entoaram as cantigas, que favoreceram para que amigos espirituais intercedessem, que corações que estão em sofrimento fossem atendidos, em cada lar aqui representado, entidades que estão em sendas obscuras, que receberam do teu coração vibrações amorosas e fraternas. Não tenhamos dúvida de que um encontro como esse é o encontro de Jesus. E tendo sempre a motivação como aquela ambiência a favorecer o que nós devemos encontrar em breve. Por isso, não esmoreças. Siga firme. Utilize da boa vontade para vencer os óbices que ainda encontram-se dentro de cada coração. O mundo lá fora será um mundo de paz, será um mundo vitorioso, será um mundo regenerado, quando, vitoriosos, perseverantes e regenerados, estivermos na intimidade de cada coração. Me despeço relembrando os cristãos dos primeiros tempos, os apóstolos que são responsáveis por esse trabalho, com aquela saudação que ficou conhecida como a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. E que Emmanuel revelou para nós, recordou para toda a comunidade cristã, espírita, espiritualista dos tempos, que agora já estão bem definidos como roteiros de trabalho. A saudação é Ave, Ave, Ave Cristo. Boa noite para todos e que a nossa Mãe Santíssima, Maria, toque o coração de todos os filhos da humanidade, para que nós sejamos irmãos e para que nós possamos reconstruir a grande família planetária. E uma família consagrada é a família da fraternidade. Um beijo, então, no coração de todos. Um abraço fraterno, respeitoso a todos os amigos da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da FIAC, a Casa de Kardec aqui de Belo Horizonte. E que possamos estar juntos na próxima transmissão para trabalhar os aspectos que o nosso convertido de Damasco nos ofereceu em suas cartas, que na realidade são cartas do próprio Cristo Senhor. A Paulo, a nossa reverência, o nosso agradecimento. Muito obrigado, portanto, e assim nos despedimos em paz. Que a paz se faça nos corações. Que assim seja.